São Paulo apóstolo escreve na sua segunda carta a Timóteo: Tu, porém, permanece firme naquilo que aprendeste e aceitaste como certo. Tu sabes de quem o aprendeste. Desde a infância conheces as sagradas letras. Elas têm o poder de comunicar-te a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para instruir, para refutar, para corrigir, para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, qualificado para toda boa obra. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 16. Então, como nós podemos observar, São Paulo apóstolo nos adverte sobre a importância das Escrituras na nossa vida corriqueira, na nossa vida moral, na nossa vida social. A Escritura, ela conversa conosco, ela dialoga no sentido de permitir uma evolução espiritual do homem. Mas esse livro, tão cheio de palavras de sabedoria, também é um livro muitas vezes que resguarda alguns mistérios que, no entanto, devem ser desvelados, para que o homem conheça, de fato, a utilidade das Escrituras em sua vida e possa, compreendendo essa utilidade, vivenciar essa experiência que o leva a uma evolução espiritual. Nesse sentido, meu amigo, minha amiga, eu te convido a um mergulho. Esse é o nosso objetivo nesse curso. A um mergulho sobre as Sagradas Letras, ao conhecimento das Escrituras em toda a sua dimensão. Esses livros que são considerados por nós livros inspirados por Deus, para a utilidade humana, para que o homem possa conhecer o caminho que o conduz à salvação eterna. É um livro que tem profundidade doutrinária, mas um livro que também traz muita história, muito conhecimento, traz uma mística, algo mais profundo. E todos esses aspectos nós queremos abordar de um modo muito especial dentro do nosso curso. Esse é o nosso grande objetivo, que você possa não somente se tornar um aventureiro, mas que você possa aprofundar os teus conhecimentos neste livro tão poderoso que transforma as vidas e os corações há tantos milênios na história da humanidade. As Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada. E o nosso curso ele tem uma proposta de 9 módulos, meus amigos. 9 módulos nos quais nós percorreremos os caminhos que nos ligam de Gênesis a Apocalipse. O primeiro módulo, o módulo de introdução geral à Bíblia Sagrada, ele traz os elementos fundamentais, aqueles conceitos, aquelas noções mais importantes para o estudo da Bíblia. A saber, aquelas noções históricas, né? Ou seja, o que é a Bíblia, como é que ela foi formada, essa tradição bíblica, né? Quais as línguas que formaram a Bíblia, o cânon da Bíblia, ou seja, esses livros inspirados, como é que surgiu essa experiência canônica da Bíblia. Enfim, nós vamos mergulhar nesse universo, também abordando a ligação da Bíblia com a vida na igreja, com a liturgia da igreja, e permitindo para a gente um crescimento a partir desse primeiro momento, falando também sobre os condicionamentos de tempo, de espaço, que fazem parte da interpretação bíblica, aquilo que nós chamamos hermenêutica bíblica. No segundo módulo, a gente vai falar sobre os livros do Pentateuco. O Pentateuco são aqueles 5 primeiros livros da Bíblia, chamada Torá, a lei sagrada do povo de Israel. Nós vamos falar desses 5 livros, abordando os elementos, o contexto histórico, o contexto social, o doutrinário, falando desses livros de um modo geral. No terceiro módulo, nós vamos falar dos livros históricos do Antigo Testamento, né? Ou seja, os livros de Josué, Juízes, Ruth, Crônicas, Reis, Samuel, os livros que contam um pouco da história do povo de Israel, desde os tempos após o Êxodo, né, após a saída do povo do Egito, passando pelo deserto e entrando na Terra Prometida por meio de Josué, né, até
o tempo dos reis, né, que são, digamos assim, o momento, o ápice da experiência acadêmica, cultural daquele povo em formação. Foi no tempo dos reis, inclusive, que boa parte dessas escrituras que nós temos do Antigo Testamento foram compiladas, foram escritas pelos escribas. Nós vamos então conhecer um pouco desses elementos históricos também dos povos que cercavam aquela região de Israel, do domínio dos outros impérios, né? Começando pelo Egito, passando pela Babilônia, pela Síria, pela Caldeia, Babilônia, ingressando no domínio persa e passando, por fim, no domínio de Alexandre o Grande, o mundo antigo. No quarto modo, nós vamos falar da sabedoria de Davi e dos livros sapienciais, né? Esses livros de conhecimento moral, profundo, místico, né? Os livros de Jó, Salmos, Provérbios, esses livros que contêm máximas doutrinárias que servem, que se aplicavam para aquele povo e que se aplicam perfeitamente para o homem de hoje, para o homem que quer ter uma vida moral mais íntegra, uma vida moral mais baseada nos princípios escriturísticos. No quinto modo, nós vamos falar dos livros proféticos do Antigo Testamento. Os profetas. A gente vai entender que ser profeta não é ser adivinho. Tem muita gente que acha que a profecia é uma adivinhação, né? E nós vamos falar da profecia dentro da Escritura Sagrada. Ou seja, a profecia escriturística não consiste numa mera adivinhação, mas numa mensagem revelada por Deus que suscita homens santos, que nós chamamos de profetas, né, que trazem em si uma mensagem do Senhor para todos os povos, para todas as nações, mas de um modo particular para o seu povo eleito. Então nós temos os profetas maiores e os profetas menores, e nós vamos falar desses profetas nesses livros que nós vamos percorrer no módulo 5. No módulo 6, nós vamos entrar no Novo Testamento. Vamos começar falando sobre os 4 evangelhos e os Atos dos Apóstolos, que é a compilação da comunidade cristã primitiva, da comunidade cristã nascente. E os evangelhos que trazem em si a vida de Cristo. Os 3 primeiros, chamados sinóticos, porque são evangelhos muito parecidos, são similares, e aí o nome sinóticos tem a mesma ótica, que é Marcos, Mateus e Lucas. E, por fim, o evangelho de João, que é um evangelho místico, um evangelho esotérico, o evangelho que traz o ensinamento mais profundo do Cristo, do Logos, do Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, o evangelho de João tem essa diferenciação em relação aos outros 3. No módulo 7, meus amigos, nós vamos falar das cartas do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo que trouxe ao cristianismo uma nova cara, um cristianismo que sai de Israel e vai para o mundo inteiro, vai ganhar o mundo ocidental. Paulo apóstolo é quem traz essa bandeira do cristianismo. Em suas cartas, traz uns ensinamentos mais profundos da primeira ótica do cristianismo, porque as cartas de Paulo foram os primeiros escritos cristãos, e elas trazem um ensinamento profundo sobre essa primeira comunidade, a comunidade nascente do cristianismo, e como é que o cristianismo foi gerado e o que é de fato o cristianismo em sua essência. No módulo 8, nós vamos percorrer o caminho das epístolas católicas, ou seja, as epístolas universais dos apóstolos Pedro, Tiago e Judas. Não é o Judas Iscariotes, é o Judas Tadeu. Judas Iscariotes não escreveu. Foi Judas Tadeu, que era primo do Senhor Jesus, que escreveu essa epístola a Judas, que é considerado, inclusive, um dos menores livros da Escritura Sagrada, mas que tem ensinamentos profundos, inclusive mencionando lá no texto um dos livros apócrifos muito interessantes, o livro de Enoque. E por fim, nós teremos o módulo 9 falando do Apocalipse, dos mistérios e das figuras do Apocalipse. Esse livro que é considerado um livro misterioso. Vamos falar um pouquinho do imaginário apocalíptico, da formação do Apocalipse
e daquilo que o Apocalipse traz como mensagem, desde aqueles tempos do cristianismo nascente até hoje, né? E não tanto de vaticínio, mas é um livro que trata de esperança. E nós vamos entender por quê, como essa linguagem figurada, que para nós às vezes é tão confusa, é uma linguagem extremamente factível e compreensível para os cristãos do primeiro século. Bem, meus amigos, e vamos fazer esse caminho, vamos percorrer este caminho dentro das Escrituras Sagradas. Eu espero que todos nós tenhamos um crescimento conjunto, que você possa participar da minha vida e eu possa participar da sua nesses meses de estudo da Escritura Sagrada e que essa experiência seja uma experiência decisiva na sua vida, para que nós nos tornemos juntos pessoas melhores. Conte comigo e aproveite essa oportunidade que nós juntos vamos partilhar durante esses meses de estudo. E tenha bons estudos.